とするところは、病気、貧乏、争い、これをなくして、この世に天国を作ろうとするのであります。Fazer feliz os meus semelhantes é minha constante preocupação. Quando este meu sentimento for compartilhado entre todos os seres da Terra, se concretizará o paraíso terrestre. Meixo Sama iniciou o caminho da fé na religião Oomoto, e foi a partir de então que ele passou a acreditar na existência do mundo espiritual e o seu interesse por ele foi crescendo a cada dia. A partir desta época, começaram a acontecer fatos misteriosos. Num certo dia de dezembro de 1926, Meixo Sama começou a ter uma sensação muito estranha que o fazia querer falar. Assim, Meixo Sama pediu a Nidai Sama: prepare papel e pincel para escrever, e falou sobre fatos inacreditáveis. O seu conteúdo era uma revelação divina que se iniciava na época da criação do Japão e prosseguia até o futuro. Essa revelação, além de despertar o próprio Meixo Sama através de fatos, também permitiu que ele se conscientizasse sobre a existência de Deus e a missão que ele lhe outorgara. Posteriormente, Meixo Sama continuou recebendo inúmeras revelações. Assim, ele alcançou o estado de iluminação. Em 1928, Meixo Sama mudou por completo seu pensamento. No seu diário consta: finalmente decidi dedicar-me de corpo e alma ao caminho religioso, obedecendo à vontade divina. Como 50% de minhas ações eram vontade de Deus e 50% de minha própria consciência, eu sentia maior segurança que as pessoas comuns, mas ao mesmo tempo, mais insegurança que elas. No amanhecer do dia 15 de junho de 1931, às 3 horas da madrugada, Meixo Sama e seus 28 seguidores subiram o monte Nokogiri. Meixo Sama escreveu: adentrando pela escuridão do caminho da montanha, alcançamos o topo com a ajuda da lanterna. Em direção ao sol que se levantava, rompendo o alvorecer, a comitiva liderada por Meixo Sama entoou em voz alta a oração Amatsu Norito. Todos entoaram com profundo respeito. O fundador teve uma misteriosa sensação espiritual e sussurrou para si mesmo: algo misterioso ocorreu. Naquele momento, ele pôde ver o passado e o futuro do mundo e todas as transformações que aconteceria com a chegada da Era do Dia. Dia 15 de junho de 1931. Neste belíssimo dia, abrem-se tão mansamente as portas do céu. Quando ele voltou do monte Nokogiri, Meixo Sama começou a praticar jorei. Trabalhava desde cedo até altas horas da noite, praticando ininterruptamente o jorei, atendendo inúmeros doentes e curando muitos deles. Foi por esta prática do jorei que ele chegou à convicção absoluta da missão que lhe havia sido outorgada. No dia 1º de janeiro de 1935, ele instituiu a Igreja Dai-Nippon Kannon-kai. Meixo Sama, com muita alegria, declarou ao mundo o nascimento da nossa igreja. Meixo Sama, com empenho incansável na prática do jorei, seguiu sua missão na pesquisa aprofundada da agricultura natural e na busca pelo belo. Naquela época, a sociedade japonesa, devido à Segunda Guerra Mundial, enfrentava dificuldades com a escassez de alimentos e bens de consumo, inflação, etc. Mesmo nesse estado caótico, Meixo Sama nunca desistiu de promover a construção do paraíso terrestre.
Um mundo repleto de verdade, bem e belo, isento de doença, miséria e conflito. Este é o paraíso. Meixo Sama iniciou a obra de salvação da humanidade através da manifestação do poder de Deus, Jorei, verdade, construção do protótipo do paraíso terrestre. Jorei. Quando o ministrarem, sempre rezem para que a luz de Deus desperte a alma daquele que o receber, a fim de que ele possa compreender a vontade de Deus e tornar-se um instrumento eficiente. Ao compor salmos para os cultos, Meixo Sama refletia durante 1 ou 2 minutos, ministrando Jorei na cabeça. A seguir, ditava com rapidez extraordinária, compondo em cerca de 20 minutos, aproximadamente, 30 salmos. Certo dia, Meixo Sama ministrou Jorei a um homem com reumatismo por 5 ou 6 minutos. Logo após, o homem levantou-se e permaneceu firme, ereto, em pé, totalmente curado. Foi em 1952, Meixo Sama começou a ministrar Jorei ao final dos cultos, através do que ficou denominado Jorei Coletivo. Ensinamentos. Quanto mais você ler os meus ensinamentos, maior compreensão espiritual alcançará. Aqueles que negligenciam a leitura e, portanto, a necessária compreensão, perdem a ligação com a energia espiritual que a Igreja Messiânica pode oferecer. A firmeza de sua fé virá quanto mais você se aproximar dos ensinamentos. Procure entender o sentido profundo da fé e das leis espirituais ao ler e estudar os meus ensinamentos. Tente aprender a fazer perguntas sobre as orientações dos ministros, pois que os ministros perguntam aos mais velhos por sua vez. Esse é o caminho para você crescer em consciência. Construção do protótipo do paraíso terrestre. Solo sagrado, ponto focal sagrado no Divino Espírito de Deus. A alta vibração do solo sagrado penetra no nosso corpo espiritual, ligando-nos a Deus. É a porta para alcançar o alto nível espiritual. No Jardim do Paraíso purificam-se as almas das pessoas maculadas pelas impurezas deste mundo. De 1935 a 1955, em 20 anos, Meixo Sama dedicou incansavelmente. Acordava às 7 horas e trabalhava até às 2 da madrugada. Dos 365 dias do ano, descansava apenas somente um dia. Nenhuma pessoa comum conseguia imitá-lo. Um servidor disse: nós o tínhamos como um Deus por ter corpo carnal. Ficava cansado e tinha sono, mas ele nunca falou que estava cansado. Em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, houve uma grande mudança no Japão e, finalmente, foi possível a divulgação dos ensinamentos e do Jorei. Meixo Sama iniciou a construção do que seria o protótipo do paraíso terrestre, a Terra Divina. Levou 7 anos para concluí-la. Este jardim da Terra Divina foi construído por Deus. Eu sou apenas seu instrumento. Shinsenkyo, Terra Divina de Hakone. Simboliza o espírito do fogo, mundo espiritual. Shinsen significa seres lendários, divinamente espiritualizados, isolados do mundo,
que vivem nas partes altas da montanha. Kyo significa lugar, mundo, reino, terra natal. Shinsen-kyo significa um lugar alto, puro, retiro ideal para o habitat dos seres altamente espiritualizados. Em 5 de outubro de 1971, foi consagrado o Templo Komyo Shinden. Estão assentados o Deus Supremo que, sob o nome de Miroku Omikami, manifestou-se para construir o paraíso terrestre e o espírito divino de Oshiemi-yoya no Shinokami. No ponto de vista espiritual, significa que a luz surgiu do centro da Terra e que o mundo luz se concretizará. Komyo Shinden. O essencial é a prece individual. Simboliza o mundo sob a égide de Deus, o céu na terra. A abóboda é trabalhada em mosaico representando o movimento da luz em imenso espiral, encobrindo o mundo inteiro. Museu de Arte de Hakone, 15 de junho de 1952. Deleitando-se com a arte, o homem purifica seu corpo e sua alma. É realmente uma dádiva divina. Sobre o Museu de Belas Artes, há alguns anos havia um jornal que estava escrito este episódio vivido por um jornalista. Ele dizia o seguinte: eu estava cansado da vida e pensava em suicídio. Andava sem rumo para achar um lugar adequado para morrer. Entretanto, repentinamente decidi olhar para algo belo antes de morrer e entrei no Museu de Belas Artes em Gora. Nele estavam expostas peças tradicionalmente japonesas. Enquanto apreciava, comecei a sentir vontade de viver. Fui salvo através da contemplação dos objetos de arte. Meishu Sama nos ensinou: sempre que vejo as obras expostas no museu, eu me deleito com elas e por isso elas contêm o meu espírito. São como o Ohikari. As pessoas que olham essas obras e se recordam delas são purificadas com esse espírito. Meishu Sama desejou a salvação através do belo. Jardim central do solo sagrado de Hakone. Meishu Sama dizia: eu quero uma pedra de tal tipo aqui. Cavem naquele lugar e vão encontrar. E a pedra estava lá. Veremos que a preparação para a construção do solo sagrado de Hakone já tinha sido feita há milhares de anos por Deus. O fato de enormes pedras, algumas de 70 toneladas, terem sido deslocadas unicamente pela força humana, sem nenhum acidente, foi considerado um verdadeiro milagre. Os empregados da companhia construtora que participaram da construção ficaram tão impressionados que todos se tornaram membros da igreja. Kanzantei, o solar da contemplação da montanha. Este prédio foi dedicado à memória do fundador. Durante o verão, Meishu Sama e Nidai Sama residiam ali. Ele dirigia as obras de construção do paraíso terrestre. Sepulcros sagrados. Meishu Sama partiu para o mundo espiritual em 10 de fevereiro de 1955, aos 72 anos. Dedicaram em média 200 membros, durante 7 dias e 7 noites, incansavelmente, para a construção do sepulcro sagrado. Foram 2.000 caminhões de terras puras para aterrar a área. Meishu Sama disse:
Mesmo depois que eu partir, minha luz ficará cada vez mais forte. Assim, até hoje, muitas pessoas têm sido salvas pela luz de Meishu Sama. O solo sagrado de Hakone, a partir de 1º de agosto de 2013, passou a ser herança cultural do Japão. Zuiun-kyo, solo sagrado de Atami. Horizontal, ocidente, mundo material. É fonte de luz que representa o aspecto material da nossa fé. Zuiun significa nuvem auspiciosa, um local onde paira no céu a nuvem sempre tida como progenitora da fertilidade e, por conseguinte, onde está semeado tudo de bom e fértil para o mundo. Meishu Sama disse: para refletir a imagem do solo sagrado na nossa vida, na igreja, nas pessoas, precisamos primeiramente conhecer esta imagem. Kyusei Kaikan, Templo Messiânico. A nave comporta 3.456 pessoas sentadas. Nas demais dependências, chega a 6.000 pessoas. O altar foi construído sobre a grande rocha. Em uma oração chamada Kamigoto, se diz: erga-se a casa de Deus sobre uma sólida base. Assim podemos sentir na construção deste altar a vontade divina em ação. Meishu Sama ensina que Atami exerce a função física. O centro desta atividade física é o altar do Templo Messiânico. É o local onde agradecemos a Deus as graças e proteções recebidas diariamente, bem como reafirmamos nossa decisão de dedicação perante Ele. Palácio de Cristal. Kankadai significa um lugar de bela visão. Esta construção foi projetada por Meishu Sama. A extensão de sua parte frontal, não há nenhuma coluna em meio ao círculo de 180 graus. Esta construção foi inédita para a época. Ela tem uma base sólida de concreto bem profunda no solo. Meishu Sama denominou-a Palácio de Cristal, porque o paraíso é um mundo cristalino sem máculas. A fé é importante quando tem a base invisível aos olhos. Mesmo em meio à forte purificação, ele vinha todos os dias orientar os operários. O reverendo Katsuno disse: há o seguinte trecho no Ofudesaki da religião Oomoto: o Deus Celeste passará uma noite na morada cristalina, retornará aos céus, descerá à terra e concederá bênçãos do fogo. O Palácio de Cristal foi concluído em 11 de dezembro de 1954.
Meishu-sama deixou o solar da nuvem esmeralda e pousou uma noite no Palácio de Cristal. Nesta ocasião, perante toda a diretoria, proferiu as seguintes palavras: só lhes digo uma coisa, estamos entrando na fase principal da obra divina. Acontecerão muitos fatos estranhos, mas cuidado para não se confundirem. Sem mim, a humanidade não será salva. Neste dia, estava do lado de fora do Palácio de Cristal, juntamente com 20 membros, quando Meishu-sama entrou no palácio. Uma hora depois, algumas pessoas gritaram: "Luz! Luz!" Ao olhar, avistaram no meio do telhado do palácio uma grande coluna branca que brilhava em direção ao céu. O nome do prédio veio de um poema de Meishu-sama. O mundo está por vir. Será um mundo cristalino, onde não se poderão ocultar os pecados e as coisas impuras. O Museu de Arte de Atami. Foi aberto provisoriamente em 1957, nas instalações do Templo Messiânico. O novo edifício foi inaugurado em 1982, em comemoração ao centenário do aniversário do nascimento de Meishu-sama. No acervo constam 3 tesouros nacionais. Esta é a experiência vivida da minha família na construção do solo sagrado do Japão. Na época, Meishu-sama precisava de dinheiro para construir o solo sagrado de Atami. Meishu-sama dizia: participem da construção do paraíso terrestre e vocês serão salvos. A minha família amada tinha vários terrenos. Um terreno central, que era valioso, e outros na periferia, de menor valor. Os filhos achavam que era melhor vender o terreno da periferia, pois o do centro era mais produtivo para continuar plantando. Mas minha avó comunicou a eles sua decisão de vender o terreno do centro. Eles acharam que a mãe era fanática. Ouvindo a opinião dos filhos, ela disse: vocês querem oferecer o que é pior para Deus? Temos que oferecer o que é melhor. Meishu-sama está com pressa de construir o paraíso na terra e ofereceu a Meishu-sama o seu melhor terreno, mas aquele terreno que ficou com a família hoje veio a valorizar 20 vezes mais do que aquele que foi oferecido a Meishu-sama. Hoje, todos nós contamos com esse episódio com muita emoção, gratidão e orgulho da minha avó, que assim dedicou para Meishu-sama. Seguindo o espírito dela na nossa família, se formou 2 reverendos, 8 ministros e 6 professores sanguetes. Hoje, eu, seu neto, dedico no Brasil, com todos os brasileiros, dando continuidade na construção do paraíso. Solo sagrado de Kyoto, terra da tranquilidade, representa o elemento terra. Kyoto é conhecido como o coração do Japão. Meishu-sama escreveu: Kyoto é a capital da arte e da religião japonesa. Em outubro de 1952,
Meixo Sama determinou que esse lugar seria o solo sagrado. Disse que dentro da obra divina, o solo sagrado de Hakone, Atami e Kyoto estão em relação de trilogia e que através da realização plena e conjunta dos três é que será concluído o protótipo do paraíso. Com o término da construção do solo sagrado de Kyoto, está completa a trilogia fogo, água e solo. E o sonho de Meixo Sama se concretizou. Passeando por estes protótipos do paraíso, podemos constatar a originalidade paisagística e beleza arquitetônica desses lugares, onde a arte se confunde com a natureza, despertando a beleza do sentimento humano através da contemplação. Solo sagrado de Guarapiranga. A verdade é o caminho, o bem é a ação, o belo o sentimento. Desejo ardentemente que todos os cultivem. O reverendíssimo Watanabe falou: o solo sagrado de Guarapiranga nasceu da soma da verdade, do bem e do belo. Esses três pontos impregnados em cada árvore, cada flor, cada pedra do caminho, cada musgo, cada inseto, em cada gota de chuva. A sensação de estar no paraíso é sentida por todos. Quando o vento sopra, parece cantar. Junho de 1985, todo o Conselho Deliberativo, junto com o presidente Watanabe, foi ao Japão solicitar à terceira líder espiritual, Sandai Sama, permissão para construir Soreisha Santuário dos Antepassados, aqui em São Paulo. Para surpresa de todos, ela respondeu: estou sugerindo que construam um autêntico solo sagrado onde se tornará ponte de difusão da Igreja Messiânica no mundo inteiro. Quando o Conselho Deliberativo da Igreja retornou do Japão, muito feliz, tínhamos a missão de executar um grande sonho, uma grande obra. 1985, ano que comemorávamos o cinquentenário da fundação da Igreja Messiânica Mundial, e nós, brasileiros, comemorávamos 30 anos de difusão da fé messiânica no Brasil. Em setembro de 1985, foi montado no terreno do solo sagrado um altar provisório para receber a terceira líder espiritual, Sandai Sama, e sua comitiva. Ela estava no terreno no dia anterior ao da cerimônia, quando chegou ao local para a sua aprovação e saber se ali era desejo de Meixo Sama de construir o solo sagrado. Ela teve a confirmação de Meixo Sama acabara de iniciar fogo na ilha em frente ao solo sagrado. Então ela disse: a constituição do universo está nos elementos espirituais do fogo, da água e da terra. Aqui tem a água, a terra e o terceiro elemento, o fogo, na ilha. Confirma assim a vontade de Meixo Sama. Este é o local para construir o solo sagrado do Brasil. A autorização para a construção do solo sagrado provocou uma onda de alegria e entusiasmo nos messiânicos brasileiros. Em 1986, Reverendíssimo Watanabe formou uma comissão de construção com 26 pessoas oriundas dos diversos conselhos da Igreja. Orientou que o projeto deveria permitir a apreciação e a valorização da natureza e obedecer ao estilo que Meixo Sama adotou nos protótipos japoneses. Em 1988, começaram a ser formadas caravanas de fiéis com destino a Guarapiranga. Era um momento para criarmos afinidade com o local destinado a se tornar
o solo sagrado, e com os ministros da igreja em aprimoramento, com o objetivo da preparação para essa construção. O projeto foi aprovado, porém alguns fatores começaram a mudar o rumo dessa construção. Além disso, aconteceu o fato histórico grave e inesperado. O congelamento das contas bancárias, o chamado Plano Collor. Havia até maquete pronta e um cartaz do futuro solo sagrado. No dia 3 de fevereiro, me lembro bem, que eu sonhei um sonho que talvez, por incrível que pareça, eu estava lá, dentro do templo, fazendo orações. De repente eu vi, olhei, aí tinha uma torre bem alta, na volta, e tinha pilares imponentes, grandes pilares, cercado de pilares. Em cima de pilares tinha anel, para ligar pilares. E senti realmente que estava dentro da natureza. Tinha teto de céu e parede de natureza. Até eu olhei vários lados desse templo, até vi aquelas escadas. Quando acordei, eu desenhei logo, antes de esquecer, e mostrei para o reverendo Tanaka, que estava visitando o solo sagrado. Olha, eu sonhei isso, não sei. Mas vendo isso, talvez, quem sabe, que Meshu-sama, me deu uma inspiração pelo sonho. Mas o reverendo Tanaka disse assim, olha, como já o projeto está pronto, feito, foi estudado já há anos, e não dá para modificar. Eu falei, tá bom, vamos ver. Eu quero mostrar isso, ouvir a opinião de todos. E chegando aqui, mostrei. Todo mundo ficou a boca aberta. Mas que é isso, Conversando, todos, pessoas, componentes da comissão da construção, e todos aprovaram. Quando essa mudança, ou essa sugestão, ou esse assunto foi lançado numa reunião da diretoria, o reverendo Léo estava participando dessa reunião. Quando viu aquele desenho, ele pediu licença, se retirou da sala e logo em seguida ele trouxe uma enciclopédia onde tinha o desenho de Stonehenge, que é o templo mais antigo de que se tem notícia na parte ocidental do mundo. E então esse desenho começou a realmente criar raízes e começamos assim a descobrir os significados que existiam naquele desenho. Este relato da missionária, hoje ministra, Silvete Klein Hara, do Jorei Center Portão, Igreja Curitiba, ocorrido em 1989, período da construção. Nesta mesma época, que era membro há 4 anos e foi participar de um aprimoramento no solo sagrado do Brasil, e lá ouviu a experiência de um rapaz que, enquanto se preparava para participar da caravana ao solo sagrado do Japão, despertou para a construção do solo sagrado do Brasil. Até agora,
Qual foi a minha participação na construção do solo sagrado? Pensou ele. Como fruto dessa reflexão, ofereceu todo o dinheiro de sua passagem para a grande construção. No entanto, 2 semanas antes do dia do embarque, seus amigos, que vinham acompanhando sua preparação, deram-lhe a passagem de presente. Com este relato refleti: será que eu teria a mesma coragem? Porém, percebi que não estava fazendo nada pelo solo sagrado. Tal era a vontade de construir minha casa. Não havia colaborado até aquele momento para a construção do solo sagrado do Brasil, local onde eu havia me sentido tão bem, onde havia despertado para a importância de fazer feliz o próximo. Sabendo que a construção era para o bem da humanidade, como poderia ser feliz se não estava ajudando a construção da casa de Deus? Ao chegar à igreja, enquanto reverenciava o altar, comuniquei a Deus e a Meishu Sama que ofereceria a maior parte do dinheiro que havia recebido do acordo firmado com a empresa como donativo para a grande construção. 1 semana após ter feito o donativo, o departamento pessoal da empresa comunicou-me que eu havia ganho um aumento salarial. Além disso, minha mãe avisou-me que eu havia herdado também 50% da casa que era dela. Agradeço a Deus e a Meishu Sama pela oportunidade de participar da construção do solo sagrado do Brasil. Desejo de todo o coração que, ao relatar essa experiência, muitas pessoas sintam que a prática do donativo de gratidão só beneficia aquele que oferece com amor. E que, construindo o nosso solo sagrado, estaremos também construindo nossa felicidade. A cerimônia de inauguração do Santuário do Solo Sagrado de Guarapiranga foi realizada no dia 11 de novembro de 1995, envolvido de grande emoção. O solo sagrado foi construído graças à fé sincera de todos os membros brasileiros que se uniram em um só corpo. Esta construção significa também a construção da nossa própria fé. Em 1998, Sandai Sama consagrou o solo sagrado de Guarapiranga e disse: a missão que os céus concederam ao Brasil é a construção do solo sagrado e a difusão mundial. O que me impressionou muito que podemos sentir a mesma atmosfera dos 3 solos sagrados, Hakone, Atami e Kyoto. Realmente isso é um privilégio que só um país grande como o Brasil pode ter. Eu estou falando da amplitude de sentimento. Estou muito contente. Confio na fé inabalável e determinada dos senhores. Desejo que deem as mãos às pessoas que têm missão de salvar a humanidade, ou seja, as pessoas que possuem alma de ouro. Para que possamos concretizar o ideal de Meishu Sama, a construção do mundo ideal, o paraíso terrestre. A obra continua na sua 2ª etapa de construção do solo sagrado de Guarapiranga. Centralizar a fé no solo sagrado e expandir a sua luz é o caminho da nossa salvação.